Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Na religião, eu fiz parte, principalmente essas chamadas igrejas pentecostais, que há manifestações de espíritos. E eles dizem que é pombagira, que é tranca-rua, que é demônio, que é satanás, que é diabo, que é tudo. Só que assim, como eu sou um leitor assíduo da Bíblia de uns tempos para cá, será uns 3 anos e meio mais ou menos para cá, e a gente vai lendo, e o Espírito vai revelando, vai mostrando, o Espírito Santo vai nos mostrando, na verdade, o que é real e o que é fábula, o que é fantasia, o que é invencionice da religião. Invencionices da religião. Eu vou ler uma história do Antigo Pacto, onde Deus, o Senhor, que é o Espírito, ele convocou os espíritos para colocarem a mentira nos 400 profetas que auxiliavam o rei Acabe. Aí eu me pergunto, lendo isso, quer dizer que os demônios da religião, as manifestações, esses espíritos são, parceiros de Deus? São colaboradores de Deus? Seria isso? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, glória, louvor e adoração seja de nosso Senhor e Cristo, Jesus, o ressuscitado, que é o Senhor e que é o Espírito. Vamos então a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Eu te convido a ler 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu vou fazer uma leitura responsiva, expansiva, não sei direito o termo, vou fazer uma leitura. Procurar ler o mais rápido possível, de vez em quando parando e passando o meu entendimento. 1 Reis, capítulo 22, versículo 1. Eu estou utilizando a nova versão internacional. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 2. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Versículo 4. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu: ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Ou seja, Josafá iria acompanhar Acabe naquela batalha, naquela luta, porém, ele queria ouvir de Deus, do próprio Senhor, se teriam êxito naquela batalha. Versículo 6. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, o rei Acabe e Josafá falou: não, primeiro se consulte aos seus profetas para ver o que o Senhor vai falar a esse respeito, se vai nos dar uma palavra de vitória ou não. Assim, o rei Acabe consultou os seus 400 conselheiros, seus profetas, e os 400 profetas todos disseram: suba a Ramote Gileade, que o Senhor sairá vitorioso. Versículo 7. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Versículo 8. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Veja, Micaías era um profeta, só que era um profeta de Deus, do verdadeiro Deus. E quando Acabe precisava fazer alguma consulta, perguntar alguma coisa, Micaías era sempre contra ele. Por quê? Era Deus falando pela boca de Micaías, era o Espírito de Deus falando pela boca de Micaías. Então, a vontade de Deus, às vezes, a pessoa fala assim: puxa vida, eu peço, não alcanço, bato e a porta não abre. Porque, meu amado, acontece na nossa vida o que é da vontade de Deus, não da nossa vontade. Não adianta. Então, quando a gente pede alguma coisa, Pai, que seja feita a tua vontade, que esse meu sucesso seja do seu agrado.
essa minha conquista seja do seu agrado, porque é conforme Deus quer. Sabe por quê? Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz o sábio que quando uma pessoa morre, quando o corpo tomba, a carne volta ao pó, de onde veio. E o espírito volta a Deus, quem o deu. E tem outra passagem que Paulo disse que o nosso espírito, na verdade, não nos pertence, pertence a Deus. Então, Deus, quando você faz alguma coisa que você quebra a cara, é você, a sua carne, a sua natureza carnal fazendo. Porém, quando é da vontade dele para agradar o espírito dele, acontece de acordo com o que ele quer, não conforme a nossa vontade. Acabe queria ouvir de Micaías o que sempre ouvia dos 400, só que Micaías era contrário, porque Micaías falava por Deus, pelo próprio Deus. Então vamos continuar, versículo 9. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Versículo 10. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Veja, em transe. Então eles estavam tomados por algum espírito, por alguma força superior a deles, eles estavam em êxtase, eles estavam manifestados, eles estavam como você vê nessas igrejas pentecostais, que diz que há manifestações de espíritos. Agora você veja por que então Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11, que o espírito do engano, o espírito do erro, a operação do erro é colocada pelo próprio Deus, devido às pessoas não darem crédito à verdade. Ficam atrás de sinais, ficam atrás de riquezas, ficam atrás de coisas carnais, e Deus coloca então esses espíritos de engano. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Versículo 11. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Os profetas dizendo, não, continuando dizendo, afirmando, não, pode subir, que o Senhor vai ser vitorioso e tal. Versículo 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Então, o mensageiro que foi chamar Micaías para profetizar, principalmente para Josafá, porque Acabe não queria, porque Acabe falou que sempre ele falava contra a vontade do rei Acabe. Mas Josafá falou, não, chama. Esse mensageiro já veio logo fazendo a mente dele, fazendo a cabeça. Olha, os 400 falou que o rei Acabe vai subir e vai sair vitorioso. Então você faça também a mesma coisa. Só que ele iria falar pelo Espírito de Deus. Quem é maior, a vontade do homem ou a vontade do Criador? Quem manda é o Criador. 14. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Versículo 15. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Veja, ele não acreditou no que Micaías estava falando, porque realmente Micaías estava falando que o mensageiro havia lhe ordenado. Fala também que ele subirá e será vitorioso, igualmente os 400. Mas o rei Acabe sabia que Micaías era diferente dos outros profetas. Era profeta de Deus realmente, não um balabachura, não um mentiroso, um enganador. Então Micaías respondeu, aí sim ele falou a verdade. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. 18. O rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Olha, vou ler de novo. Então Micaías respondeu a verdade, falou a verdade. Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. Ou seja, o líder deles seria morto, seria extinto.
seria destruído, seria aniquilado, e as ovelhas sairiam, se espalhariam, porque não teria mais pastor, não teria um líder. Então Micaías respondeu, versículo 17, vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. 18, o rei de Israel disse a Josafá, não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Acabe não queria ouvir coisas ruins. Acabe não queria ouvir que iria ser derrotado em Gileade e Ramote. Ele queria ser vitorioso, ele queria ter o controle das coisas. Ele queria que acontecesse com ele o que os 400 profetas falaram, não o que o profeta Micaías falou. Micaías prosseguiu no versículo 19. Ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado, olha o que Micaías viu. Na verdade, em espírito. Na verdade, o Espírito de Deus falando pela boca dele. Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor. Já não era mais a palavra de Micaías, da carne, mas sim a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, ou seja, um espírito, e um sugeria uma coisa e outro sugeria outra. No versículo 21, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Veja, não foi diabo, não foi tranca-rua, não foi Lúcifer, Satanás, diabo, nada disso. Não foi nenhum ser criado pela mitologia grega, não foi nenhum ser criado pelo folclore africano, não foi nenhuma entidade criada pela feitiçaria, pelos evangélicos, pelos pentecostais, nada disso. Foi um espírito diretamente de Deus. Essa história ela é muito interessante. Eu estou lendo rápido, mas você se debruce nessa história e leia, para você ter entendimento. Até que finalmente o espírito apresentou-se diante do Senhor e disse, eu enganarei. 22. De que maneira? Deus perguntou, o Senhor, o Criador perguntou. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Olha, então aquele espírito se prontificou, pulou na frente e falou, não, eu serei o espírito mentiroso que colocarei a mentira nos 400 profetas de Acabe. Não foi demônio, não foi nada, foi espírito de Deus, foi espírito do próprio Deus. Foi criação de Deus. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-los? Vá e engane, vá e engane-o. 23. E o Senhor pôs um espírito mentiroso, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Olha o que está escrito no versículo 23. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Eu vou parar por aqui só um pouquinho. Você entende? Porque quando você vai, ou você foi, frequentou, eu frequentei, eu fiz parte desse engano, e manifesta uma entidade, eu sou o chefe do inferno, eu sou Beuzebu, eu sou Lúcifer, eu sou o Zé Pilantra, o Zé Pilintra, o tranca-rua, tranca-chave. Aí as pessoas, aí o homem de Deus fala assim, olha, agora, pelo assopro, sai da vida dele. Aí a pessoa treme, cai. Aí na semana seguinte, se você voltar naquela sinagoga, aquela mesma pessoa só tá com roupa diferente, tá ela lá em cima de novo, com a mão para trás, babando e urrando e grunhindo. Nunca se liberta. E o líder, na minha mão tem fogo de Deus, e em nome de Jesus, sai. E a pessoa, na outra semana você vai a mesma coisa. E as pessoas, milhares de pessoas reunidas naquele lugar, tudo, olha, o homem ali é de Deus, olha a unção daquele homem, que homem é esse, que poder é esse? Mas é Deus colocando o engano. Por que coloca-se o engano nesses lugares? Porque eles vivem o antes da cruz. Eles não creem, eles não dão crédito, eles não dão valor ao sangue que verteu da cruz. Eles profanam, eles pisam, fazendo o quê? Obras que Jesus de Nazaré fez. Mas Jesus de Nazaré ele veio para cumprir a lei. As pessoas frequentam esses lugares e praticam o batismo nas águas porque Jesus batizou. Come pão e bebe suco porque
é o corpo de Cristo. Eles fazem vigília porque Deus mandou fazer vigília, tudo na lei. Fazendo que só que Jesus, na sua morte, resgatou os que estavam debaixo da lei para não praticar mais as leis, porque as obras nunca justificou ninguém. Então, nesses lugares, principalmente nas pentecostais, neopentecostais, há essas manifestações, porque é o espírito de mentira que Deus mesmo coloca. É Deus que coloca. Não é que existem seres parceiros de Deus, existem seres criados somente para... Não. Deus, é o Criador, é o Senhor, é o Espírito. Ele faz tudo, ele pode tudo. Ele cria as trevas e cria a luz, cria a paz e o conflito. É ele quem faz tudo. Não acredite, o que você está vendo nesses lugares são espíritos de mentira. Se você é uma pessoa que está com a graça firmada na sua mente e você entrar num lugar desse, chega perto da pessoa, procure saber qual é o nome dessa pessoa. Ah, é fulano. Chega lá, ô ciclano, ô fulano. A pessoa vai olhar para você normal, porque você é um eleito de Deus. Jamais Deus vai te envergonhar. Ô fulano, levanta daí, a pessoa vai, o que foi? O que foi? É assim que funciona. Então Zedequias, no versículo 24, então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías. Olha, Micaías levou um tapa no rosto por ter dito a verdade, por ter dito o que Deus havia falado pela sua boca. Então Zedequias, filho de Kenaá, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar em você? Olha, ele querendo intimar Micaías, como pode? 400 aqui falando a mesma coisa e vem você sozinho falando que o Senhor colocou o espírito de mentira na nossa boca para falar que o rei vai subir, vai ser vitorioso, sendo que ele vai morrer? Não, e tome um tapa, toma um safanão no meio da cara. Porque é carnal, o carnal não entende o espiritual. Não adianta. Não discuta, meu amado, não discuta no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, não discuta. Fale da graça de Deus, fale da sã doutrina. Se a pessoa não quiser ouvir, amém. Sacode a poeira do pé e bola pra frente. Viva você no reino de Deus, reine você, deixa o outro pra lá. Não quer fazer o quê? 25. Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. 26. O rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e a água, até que eu volte com segurança. O rei Acabe deu ordem para quê? Prenda Micaías, até que eu volte da guerra com a vitória. E nesse tempo ele vai ficar só a pão e água, preso. Amém, Micaías falou, amém. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Versículo 29. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. Então o rei Acabe falou: ó, Josafá, você vai entrar com seus trajes reais, tá? Você vai na frente da batalha como se fosse eu. E eu vou me vestir, vou me disfarçar vestido como se fossem os soldados. Sei lá, couraça, escudo, tal, no meio ali. Então seria quase impossível do exército inimigo descobrir, identificar no meio de milhares de soldados, centenas, milhares, não sei quantos tinham, no meio ali o rei Acabe disfarçado. Mas como era algo espiritual, algo que Deus, o Criador, fez, com Deus não adianta você sapatear, não adianta você dar pirueta, quando ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele cria o que ele quer, ele destrói o que ele quer, ele coloca catástrofe onde ele quer, ele coloca bênção onde ele quer. Deus faz tudo, o Criador faz todas as coisas. Então ele foi disfarçado no meio dos soldados. E o rei Josafá foi lá, bobão, em ponto de levar uma flechada no coração lá. Mas a história continua. Versículo 31. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. O rei da Síria queria pegar somente o rei Acabe. Não existia outro, nem o Josafá, nem soldado, ninguém. O que ele queria era o rei Acabe. 32. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ou seja, quase que Josafá, Zé Fini. Aí os viram que não era ele, falaram: não é ele não. E agora?
Não tá, porque ele estava no meio misturado ali nos outros soldados. Como que vai achar? Versículo 34. De repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso. Sabe, sem mais sem menos. Pegou lá e lançou uma flecha. De repente, o soldado disparou um arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército, cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Aconteceu exatamente como Micaías havia dito, que Deus falou para ele. Deus falou através da boca dele que o rei Acabe, com seus soldados, com o rei Josafá, iriam subir a Ramote de Gileade. Como um monte de ovelha sem pastor, ficariam dispersas. Um ia para o lado, uma ovelha ia para o outro, para outro. Assim aconteceu exatamente igual. Quando o rei foi morto, os soldados se espalharam. Josafá, então, nem conta mais a história dele. Josafá deve ter se enfiado dentro de um cavalo daquele ali e sumiu. Assim é. Assim aconteceu. Então, qual é o sentido dessa mensagem? É isto. É Deus quem faz todas as coisas. Não adianta você achar que os espíritos que se manifestam nessas chamadas igrejas são entidades, são demoníacos, são entidades, são outros deuses, é os anjos que caiu do céu. Nada disso. Segundo o livro de Enoque, se eu não me engano, acho que é Enoque que fala, caíam cerca de 200 anjos na história dele, na fantasia dele, caiu isso, 200. Agora, quantos bilhões de pessoas existem no mundo? Então, meu amado, do céu a única coisa que cai é chuva e granizo. E se você jogar uma pedra, cai na sua cara, na sua cabeça. É isso que cai. Nada caiu do céu. É Deus quem faz tudo. O que acontece que você vê por aí, essas tragédias, é devido à desobediência, à incredulidade, devido à blasfêmia da religião. O caos mundial, a desgraça mundial chama-se religião. Jesus, nos seus dias, nos dias da sua carne, ele não apontava dedo para prostituta, para ladrão, para bandido, para homossexual. Não. A briga dele, a luta ferrenha de Jesus foi contra os religiosos daqueles dias. A nossa luta hoje, a luta de quem prega essa doutrina, de quem anuncia a graça de Deus, a luta não é contra as pessoas que não têm religião nenhuma. Elas aceitam de boa, porque a maioria é tudo filho de Deus, eles aceitam no Espírito. Já os religiosos não. Religiosos, eles acreditam em demônio, em anjos, eles acreditam que Deus é vingativo, eles acreditam que Deus toma lá da cá, é o Deus do escambo, é um Deus que só abençoa se você der algo em troca, se você não der nada ele não te abençoa. Esse é o Deus da religião. E eles vivem do quê? O sistema religioso, eles têm que fazer o quê com as pessoas? Colocar pânico, colocar medo. As pessoas têm que se sentirem amedrontadas, pressionadas, acuadas, porque assim são fáceis de serem manipuladas por eles, pela essa corja. A teologia, o ensino da teologia há séculos é aprisionar as pessoas, é encurralar as pessoas, dizendo que tem demônio, que se você não der 10% do que você ganha, o gafanhoto vai entrar na sua geladeira e vai comer seu Danone, vai comer sua carne, vai comer seu ovo choco lá que tem na geladeira, a sua margarina. Você sai, de repente, preocupação com o serviço, você bate o carro, tá vendo? Você bateu o carro porque você não deu 10% para nós, para nossa igreja, para o nosso Deus. É nada, conversa. Então uma história dessa, leia depois todo o contexto, depois você lê a continuação disso, fica bem claro que é Deus que faz, que é Deus que coloca, que é Deus que cria. Essas manifestações, esses espíritos, é a operação de engano, a operação do erro, colocado pelo próprio Deus, porque as pessoas não querem acreditar na verdade. Não acredite, não mas eu estou vendo vulto. Começa a viver na graça de Deus, começa a viver essa doutrina, que isso aí vai sumir da sua mente. Você vai ser feliz, vai ser tirado dos seus ombros o jugo, o fardo pesado que a religião tem colocado. Pessoas com 40, 50, 60 anos estão dando glória a Deus, aleluia, porque estão se libertando das algemas religiosas, estão se libertando da arapuca da religião. Amém? Então eu vou encerrar por aqui. Espero que tenha sido bacana para você ouvir essa mensagem. Espero que ela tenha sido proveitosa para você entender que é Deus que faz essas coisas.
que é espírito. Deus não tem sócio. Deus faz tudo sozinho, Deus criou todas as coisas sozinho. Amém? Fique com essa mensagem, se foi proveitosa, dê um like, se inscreva, se já é inscrito, compartilhe esse vídeo, vamos levar a mensagem da graça de Deus aos nossos irmãos que estão sendo enganados, tosquiados pelo sistema religioso. Amém? Graça e paz, se for possível, no final eu estarei deixando 2 vídeos, se for do seu interesse, assista. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.